Antes de se tornar um dos atores mais inesquecíveis da lusofonia, Ângelo Torres trocou a engenharia pelo teatro. Representou papéis inesquecíveis. Passou por momentos na vida que muitos poucos conhecem. Hoje vamos conhecer o ator, aliás, hoje vamos conhecer o homem por detrás do ator. Bem-vindo ao Temcast. Bem-vindo. Olha, muito obrigado, Bashir. Muito obrigado, Zé. É um prazer imenso ter-te aqui, neste que é o nosso primeiro episódio do Temcast, e acredito que deves estar extremamente nervoso por esta responsabilidade que é representar o Temcast. Olha, tudo que é primeiro dá nervo. Dá. Fantástico. Vamos fazer uma viagem aqui ao passado. Ângelo, tu nasceste na Guiné Equatorial. Foste para Santo Tomé e depois viveste uns anos em Espanha. Conta-me um bocado sobre a tua infância. A minha infância, como eu digo, não foi nem boa nem má. Foi muito bonita. Muito bonita mesmo. Ok. E nasci em Guiné, em tempos conturbados, nos 4 anos de transição para a independência de Guiné Equatorial, que foi em 68, e nós acabamos por sair em 73. Nós quem? Eu, a minha família. Ok. Eu, a minha família. Quantos irmãos tens? Tenho mãe e pai, somos 3. Ok. Só de parte paterna tenho 22. Somos em total 25. Infelizmente só ficamos 22 porque 3 irmãos meus faleceram. Ok. E quando eu digo nós, não éramos os 25. Éramos eu e as minhas 2 irmãs e 9 primos meus, sobrinhos do meu pai, que tinham ficado órfãos e foram viver connosco. E saímos de Guiné para a Espanha, que era a Mátria, a metrópole de Guiné. Sim. Depois de Espanha fui para São Tomé, depois da independência. Ok. Depois da independência em São Tomé, ao chegar em São Tomé, eu tinha um pequeno defeito para o meu pai. Virtude para a minha mãe, defeito para o meu pai. Eu acreditava piamente em Jesus Cristo, nosso Senhor Deus. Sim. E o meu pai não acreditava muito, não era religioso, digamos assim. Quer dizer, Jesus Cristo não era camarada dele. Okay. Ele então não acreditava, e ele dizia: como é que eu vou acreditar num homem ou numa ente que foi criada por um pagão chamado Constantino, que fechou numa sala 300 e tal padres, criou uma religião, porque a religião foi feito by design por um imperador romano chamado Constantino, na cidade que hoje se conhece por Istambul, que conhecia-se por Constantinopla, cidade de Constantino. A propósito dessa questão da religião do teu pai, não acreditar em Deus, pronto, como é que ele reagiu quando soube que tu ias estudar para uma escola de padres? Não, isso estávamos em Espanha. Pois, exatamente, mas é em Espanha, é mesmo em Espanha. Ia regressar um pouco atrás. Ele não estava connosco. Ele não estava convosco. Ele ficou em Guiné atrás. Muito bem. Depois passou para Gabão. Nós é que fomos sozinhos para a Espanha, porque a situação em Guiné estava um pouco, como disse, estava muito conturbada. É assim, o ponto alto, porque havia compromissos entre Guiné Equatorial e Espanha, que Espanha não cumpriu nenhum. À medida que o tempo foi passando e a situação em Guiné foi se dificultando, claro, quando é assim, aparecem adversários, aparecem pessoas que estão contra a situação. E o Mathias Nguema, perdido como estava, começou a inventar inimigos até debaixo d'água. Ok, houve muitos conflitos, então. Conflitos. E começou a haver, primeiro, fuzilamentos, em que apanhávamos... A primeira vez fui voluntário. Vi todo mundo aí para o estádio, fui atrás, depois agarravam-nos na rua e levavam-nos para ver os fuzilamentos. Mas eu lembro dos fuzilamentos, mas o que mais me impressiona e me choca até hoje é o enforcamento. Ver enforcar pessoas é uma coisa... Com que idade é que tu viste isso? Isso para ti... Pronto, sendo jovem, sendo criança, né? Na altura, né? Penso eu, isso mexe muito contigo, mexeu muito contigo, e nota-se que mexeu muito contigo. Tinha 7 anos. E o último enforcamento que eu vi, porque eles tinham um capuz na cabeça, quando eu chego em Espanha, em Cádiz, e
o barco à porta, saímos do porto e encontro o padre que era diretor da escola onde eu estudava e perguntei ao padre Henrique, e Chiqui? Porque Chiqui era um colega meu que de repente desapareceu. Okay. Depois viemos a saber que Chiqui tinha ido para a Espanha. Eu hoje creio que vive em Valência. E o padre Henrique disse que aquele enforcamento último que nós assistimos, um dos enforcados era o pai do Chiqui. O Chiqui viu o enforcamento do pai dele. E, Ângelo, diz-me uma coisa, e procuraste arranjar ferramentas para conseguir ultrapassar esse trauma, ou não há ferramentas? Eu só comecei a falar disto quando comecei a ensaiar a peça sobre o Amílcar Cabral. Durante muito tempo isto consegui. E no outro dia, para meu espanto, estamos a almoçar e estamos a falar disso. A Teté, que é minha irmã mais velha, também falou em fuzilamentos, quer dizer que ela também assistiu. A única que nunca ia, não foi, que eu saiba, porque Milu tem essa capacidade, ela se esquece. É uma coisa, não sei, quando comecei a falar de Guiné, com muita... E de repente, um dia estava a falar com o encenador e veio uma imagem à cabeça. Aquela coisa, a corda. As pessoas, não sei o que é que acontece. O fuzilamento é uma coisa rápida, dispara-se, os americanos nos enganam muito. O fuzilamento dá o tiro, o corpo curva, a cabeça cai e a pessoa cai desamparada no chão. A primeira coisa a cair é a cabeça. Depois passa um senhor e dá o tiro e salva. Há comentários na bancada. No enforcamento, não. Eu assisti à tua peça do Amílcar Cabral, ali no Chapitão, e percebi que a primeira parte, fica com essa ideia, que a primeira parte era um pouco contares a tua história e que, sobretudo, estava incluído esses momentos traumáticos. Como é que foi para ti contares isso sem que deixasses de sentir? Ou seja, estás a representar, mas deixaste de lado o Ângelo. Nessa primeira parte sou eu mesmo a contar. Sou eu a contar a minha história. Foi a parte mais dura da peça Cabral. Como disse há pouco tempo. Cabral mudou a minha vida, a minha concepção de vida, concepção de ver o mundo, concepção... Bom, eu sou de esquerda. Meu pai não acreditava muito em Deus. Ok. Minha mãe acredita muito em Deus. Por um lado, minha mãe é católica, apostólica romana. Por outro lado, meu pai desmistificava, destruía completamente essa ideia. Era um ateu, digamos assim. Era porque sim, porque já faleceu. Ok. Era um ateu. E ele fazia-me ver o porquê de Deus ser uma invenção. Ele mostrava-te as diretrizes, digamos assim, que olha, que isto não existe, isto é assim, isto não existe, e pronto, mostrava-te a forma dele. Os argumentos. Não é dele. Meu pai não era... dele estar na vida. Não é dele. Meu pai não é tão inteligente assim. Isso é uma filosofia. Sim. Dá muito tempo. A contestação de Deus sim, já é uma vem coisa que existe de antepassados, claramente. Sim. Exatamente. E ele dizia, se houver um Deus, tem que ser da nossa cor. E nós temos, e agora, à medida que se vai reestudando a história, levantando a nossa ancestralidade, vê-se que a nível de espiritualidade, essa coisa de católica, começando pela Judeia, pelo Torá, um montão de coisas, está baseada em muitas crenças africanas. Sim. Porque é copy-paste, quase, de muitas crenças africanas, daquela zona do reino do Kush, etc., do Baixo Sudão, que depois sobem e criam os egípcios. Sim. Há muita discussão hoje. Sim, mas o que me irrita é aquele grupo de pessoas que nos querem fazer crer. Há um grupo de negros, pretos, o que é que parta, o que quer que seja, que estão a lutar para tentar demonstrar que Jesus Cristo era preto. Sim, eles que têm os seus ideais e tentam mostrar a sua forma de como é Jesus Cristo, né? Sim, essa coisa da discussão de Jesus Cristo, que era preto. Mas porquê é que isso te incomoda? Porque já sabe, se ele existiu,
só se começa a falar dele 400 anos depois. E não foram os seus discípulos, foram os apóstolos que falaram dele. 400 anos depois, quando o Constantino ouviu da história, porque depois os cristãos começaram a disseminar de uma forma tão rápida e tão concisa, como tu vês nos filmes romanos. E os imperadores romanos ficavam, quem são essa gente que os leões avançam sobre eles, os comem, eles ajoelham-se e começam a rezar. E tu, na bancada do Coliseu Romano, vês pessoas indefesas a serem comidas por leões, a rezarem. Tu dizes, uau, quem é esse? Você, se a minha vida já uma chapada na boca. Quem é esse gajo que essa gente está a rezar? Yeah. Então isso fez com que a religião cristã começasse a espalhar-se como um fogo na palha, certo, no Império Romano. E como Roma já era como se diz, era um saco de gatos, o Constantino desloca-se para que hoje é Istambul e criou a cidade de Constantinopla, que foi a segunda capital do Império Romano. Para impedir que Constantinopla se transformasse em Roma, ele, que era pagão, falou com uns quantos homens: cheguem aqui, vocês ouviram falar desse Cristo que esses gajos falam, não sei o quê. Então, vá lá procurar de história sobre esse Cristo. Quando eles começaram, então, vocês não saem daqui enquanto não me escrever um livro que fala desse. Então foi que se escreveu o Velho Testamento. E agora vamos pegando nessa questão religiosa. Viajaste para Cuba, um pouco mais tarde. Sim. Também encontraste esta disparidade cultural, ou o que é que encontraste? Que realidade é que tu encontraste? O meu pai mandou-me para Cuba de propósito. Né? Certo. Chegou em Cuba, foi uau. Uma realidade completamente diferente, né? Chegaste em Cuba e disseste, agora vou viver. Não, digamos assim. Não fui para Cuba com 15 anos. Um puto de 15 anos chega em Cuba. E o que mais me espanta, a minha irmã Tete, que também esteve em Cuba, eu vim saber, muitos anos depois, que ela ia à missa todos os domingos. E que, na verdade, quem estudou num colégio de padre foste tu. Fui eu até os 12 queria ser padre. Certo. Depois, nesses 3 anos que eu tive em Cuba, meu pai conseguiu convencer-me. Fui-me ver por A mais B mais C mais C, deu-me vários livros para ler. Eu, quando fui para Cuba, já fui convencido de uma coisa. A Igreja Católica foi feita by design para poder perpetuar a superioridade branca e a estrutura mundial. E esse reforço é quadriplicado mais depois da Segunda Guerra Mundial, porque eles tinham, por exemplo, como dizia o Chinua Achebe, a Europa não colonizou a África, não foi pela sabedoria, foi pelo conhecimento. Porque saber, todo mundo tem. Quando a Europa chega à África, tinha um conhecimento, eles foram para a Ásia, conheceram a pólvora, só que os asiáticos, os chineses usavam a pólvora com um fim. Quando chegou na Europa, arranjou-se outro fim para usar a pólvora, que foi um fim destrutivo. Então, quando eles chegam à África, com essa capacidade de matança, depois a cumplicidade nossa também. Sim. Um rei só reina quando no meio do povo há pessoas que o defendem a ele. Senão ele não reina. Então houve soubas, houve régulos, houve reis, houve africanos ambiciosos que aliaram-se aos brancos, certo, e ajudaram na dominação e colonização de África. Isso temos que ter consciência disso, é um facto. E depois, a sangria que há naqueles tempos, século XV, XVI, XVII, até XVIII, XIX, que é a escravatura. Hoje estamos a ver uma outra forma também. A sangria que há do sul para o norte também é feito by design. Estamos a tirar a gente jovem e muitos dos mais capazes estão a vir para o norte. As famílias mais inteligentes de UK e Estados Unidos da América, das 10, 6 são de origem africana. 4 de Ghana, 2 de Nigéria. São cérebros que estamos a perder. Achas que ainda há essa discrepância ou essa maneira de
por exemplo, tu disseste agora que há a separação, né, ainda de pessoal, né? Estamos a falar de uma espécie de segregação, talvez. Exatamente. E achas que ainda isso ainda existe? Achas que ainda está presente essa distinção. Distinção, digamos assim, exato. Guerra do Golfo, a destituição do Maduro, não é mais do que a prepotência branca. Como é que um senhor acha um país soberano, havendo batota ou não, ele acha que ele pode chegar, bombardear, agarrar no presidente, inventar uma treta de droga, levá-lo, quando o presidente, que era da Honduras, que foi condenado, ele amnistiou por tráfico de droga, foi condenado por um tribunal de Nova York, ele sob o poder amnistia e põe na rua. Quando uma pessoa, Netanyahu, invade Gaza, da forma como invade, e é um genocídio total, por causa, tu vês que a vida israelita, moram, infelizmente, os do Hamas atacam aquele festival de música eletrónica, matam militares jovens que estavam lá a divertir-se, a fazer o que os jovens fazem, divertir-se, a curtir a vida no pleno da vida deles, por uma questão de vingança, porque é uma coisa que já vem de o avô do avô. Sim, já vem dos anos passados. Isso é uma guerra então, é uma guerra já muito antiga. Então, muito antiga, eles vão, assaltam e fazem aquela mortandade horrível. E em troca, militares judeus que morrem, já vamos em quase 80 mil palestinos que morrem em Gaza. Terra queimada. Isso por quê? Porque a vida palestina vale menos que uma vida judeia. É essa percepção. E outra coisa, nunca houve mais guerra em África do que hoje. A África não tem uma única fábrica de armas. De onde é que vêm as armas? Quem vende as armas? Quem põe uns contra os outros? Sudão atinge a independência. 2 anos depois divide-se. 6 meses depois começa a guerrear um contra os outros. Uma guerra de poder, digamos assim, né? É mais por aí. Não, Bashir. Não? Infelizmente não. Não é uma guerra de poder? Quando tu não é de poder. É uma guerra provocada de fora, para dentro. Por exemplo, 12 de setembro, 12 de junho Sim. do ano passado, o levantamento de Irão, de Teherão, foi uma coisa inventada pela Mossad e pela CIA. Pagaram pessoas, pagaram agitadores, pagaram não sei o que lá, para que pudessem... Ok, o povo iraniano está revoltado? Está descontente? Está. Só que pagou-se agitadores para poder aproveitar desses descontentamentos, para pôr o povo na rua, para terem desculpas para bombardear. Ângelo, podemos voltar a esse tema mais à frente, eu terei todo o gosto. Entretanto, fiquei curioso em saber como é que foi realmente a tua fase os teus estudos em Cuba, porque estudaste engenharia, não é verdade? Sim, daqueles erros. Quer dizer, já sabia, né? Eu sem querer já sabia que viria a ser ator. Quando criança, em Espanha, participei em 2 filmes. Um filme de Zorro, com Alain Delon, e um filme noir, com um ator também italiano chamado Giuliano Gemma. E eu adorei esse mundo, adorei. Disseste para ti, é agora mesmo, eu sinto-me que vou ser um ator. Não. Quando eras criança, não sentiste isso? Não, só adorei. Adoraste só? Ficou lá. Na cabeça e vou prosseguir esse sonho. Não. Não era um sonho para ti? Não era um sonho, não era nada. Ok. Meu pai educou-me para ser engenheiro, Ok. para poder servir a Revolução e a construção de Santo Tomé. Meu pai não, e os seus camaradas. Sim. E eu, quando vou para Cuba com um objetivo: estudar, acabar o curso, voltar para Santo Tomé e ajudar no desenvolvimento de Santo Tomé. Como eu era bom em disciplinas de letras, de humanísticas, eu não fazia grandes esforços para estudar. Agora, em ciências, física, química, matemática, biologia, eu tinha mais dificuldades, eu estudava mais. Bastava ir, por exemplo, história, geografia, filosofia, marxismo, teoria do movimento obreiro, essas coisas, movimento operário, essas coisas. Bastava ir a uma coisa que eles chamavam repasso. O repasso é 2 dias antes do ponto da prova, o professor vai, faz um repasso, faz uma revisão da aula. Só me bastava ir passar a aula, chegava, tirava, era de 0 a 5, tirava 3, 3,5, passava. Enquanto química, física, matemática, eu estudava mesmo, tirava 4,5, 5. E quando foram ver a minha nota,
achou-se, sem fazer um teste psicotécnico, que eu tinha tendência para as ciências. E puseram-me 3 hipóteses: agronomia, biologia marítima ou mecânica, especializado em refrigeração a VAC. E foi essa que tu seguiste. E foi essa que eu segui. Muito bem. E como é que consegue-se ter essa concentração estando em Cuba, com toda aquela agitação estudantil, não é verdade? Soube que trocaste amizade ou fizeste amizade com 2 membros da banda Tabanca Jazz. Sim. Portanto, havia também o basquete pelo caminho, eras um jogador mau. Ouvi dizer que eras o Michael Jordan. Ouvi dizer, não sei se é verdade ou não. Mas, exato, o Michael Jordan de Santo Tomé. A fonte não é segura, é isso? Não, eu jogava basquete, bom, não era Michael Jordan, mas sim, jogava. Podia ser um Isaiah Thomas, por exemplo. Isaiah Thomas. Era o teu ídolo na altura? Na altura, não. Em Cuba não recebíamos, não podíamos ver televisão americana. Sim. É verdade. Nem rádio, nem televisão, está tudo bloqueado. Está bloqueado, não conseguimos ver. E de vez em quando tínhamos, como Arames, um monte de coisas, íamos ouvir, this is America, 99, from Miami, oi, La Yuma. Mas não. Mas, para além disso, havia outras coisas. Havia aquele monstro chamado Fidel Castro Ruth. Eu tive 8 horas a apanhar sol, assim, a ouvir aquele homem falar. E estava no meio de 1 milhão de pessoas. E o Fidel passa a vista assim. E eu, até hoje, juro que se eu tivesse conhecido o Fidel vivo, e eu chegasse ao pé dele e dissesse, Fifo, te acordas de mim? Em 83, estive na Praça da Revolução. Sentiste que ele estava a olhar para ti? Ele olhou para mim, tivemos... No meio de 1 milhão de pessoas, ele olhou para ti. Ele tem essa capacidade. Ok. A sensação que tu tens é que ele tem tu tens essa capacidade, que o homem olha para cada um de nós. Éramos 1 milhão. Cada milhão de pessoas que esteve lá teve a sensação que o Fidel, quando olhou naquela direção, olhou para ele. Fantástico, porque fantástico. Ele é um orador. Sabe o que é estar 6 horas e 40 a ouvir um homem falar? E quando ele acaba, diz já... E não há redundâncias. Há sempre uma cadência natural. Sempre uma ali cavalgada. dinâmico, sempre ali... Ok. E isso, de alguma forma, não te fez pensar, afinal, engenharia não, vou para a política. De algum momento esses discursos não te levavam a essa ideia de futuro? Quem me demove da política é a minha mãe. Porque eu fui criado para regressar a Santo Tomé, fazer parte da juventude do MLSTP, depois subir para o partido começar a degladiar para ser membro do Comitê Central, Bureau Político, Comissão Política, blá, 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 e quem sabe o secretário-geral do partido. E até hoje há elementos do MLSTP que de vez em quando estou em Santo Tomé, perguntam-me se eu não me quero candidatar para secretário-geral do MLSTP. E até há pessoas que me dizem, por que não te queres candidatar para primeiro-ministro? Porque eu acho que tu tens jeito, não sei. Mas não, quem me demoveu mesmo... Depois, a política hoje já não é política. Esta política se faz, já não me revejo. Política é o ato de bem servir o público. Vem de polis. Polis é cidade. Tica, prática. Então, hoje em dia, política é a arte de bem servir os meus interesses pessoais. E pessoais, exatamente. É tudo a base de interesses mesmo políticos e cada um quer o seu, cada um quer ganhar o seu. Também acho um bocado por aí. Voltando um bocadinho atrás, e não estou atrás, tu saíste de Cuba, vieste para Portugal, já como engenheiro, certo? Uhum. Chegaste a Portugal, tu disseste assim, olha, agora vou-me tornar engenheiro, ou disseste assim, olha, não, vou dar um basta, agora vou ser ator? Não, vim cá fazer um estágio. Ok. Depois, no meio do estágio, o meu pai disse, olha, já que estás em Portugal, entra no Instituto Superior Técnico e assim faz uma convalidação, não sei se é português. Uma equivalência, sim. Faz uma equivalência, assim passa a ter um diploma de um país ocidental. Um diploma de um país ocidental só não chega. Tudo estratégico. Sim, meu pai, político. E eu então disse, ok, está bem, se calhar, talvez, não sei, está bem.
E estava no estádio, fui para o técnico para receber os papéis, preenchê-los, fazer essas coisas todas. Consegui a equivalência, dava-me terceiro ano, menos 2, tinha primeiro e segundo completo, terceiro ano faltavam 2 disciplinas e tinha que fazer quarto e quinto. Ok. Eu disse, ok, está bem. Em setembro começo. E em março desse ano, que ia começar em setembro, vou para um dia ou 2 antes, passo pelo Bairro Alto. Certo. Estou interessado em saber essa história. O Bairro Alto foi o início de tudo. Foi o início de tudo. Uau, o que é isto, meu Deus do céu? Foi aí que tornaste Pingamor? Isto... Calma. Uau. Calma. Não precisas responder já. Uau. Então foi assim maravilhoso. Uau, o que é isto? Meu Deus do céu, maravilhoso. Gente fantástica, gente não sei o quê. 2 ou 3 dias depois, estava no estádio, que tornou a ser o meu bar. Certo. Se me quisessem qualquer coisa, confessar, tudo era no estádio. Estava lá. Por volta da meia-noite, levanta um ator que chama-se João Grosso. Ok. O João Grosso passa por mim, estava eu, o Rui Matamoros, um grande amigo meu da Guiné-Bissau, e um rapaz de Santo Tomé chamado Quintero Aguiar, e o Rui David, o Sodré, mais 3 ou 4 pessoas. Isso há quantos anos? Peço desculpa. Isso é 87, 88, por aí. 88. Ok. Porque foi aí que comecei a frequentar Ritz. 88. Estamos aí. E o João vira e diz, Rui, estão à procura de pretos para fazer uma série na televisão. Assim mesmo, procura Assim de pretos. Sim, Porque o Rui é um rapaz o pai é branco e a mãe é guineense full, Ok. ele é claro, não sei. E disse, estão à procura de pretos para uma série de televisão que se chama Café da Brisa, eu acho que tu devias ir, não sei o que, Rui, está bem. E quando o João ia sair, perguntou, olha, desculpa João, eu posso ir? Ok. E ele abriu. Ofereceste? Sim. Ok. E o João é super brincalhão. Virou e disse: tu não és preto? Eu disse: epá, até hoje de manhã era. Depois desses copos, vou estar azul já. Então disse: amanhã de manhã, se acordares, fores preto, vai. No dia seguinte acordei, olhei-me no espelho, continuava a ser preto. Certo. Fui para a RTP e disse: olha pessoal, quero. E passei. No último dia, um senhor chamado Jaime Campos, que era o realizador da série, perguntou-me pela minha professora Ana Paula. Eu disse, Ana Paula, professora de quê? Do conservatório. Ok. Ah, mas eu não estudo no conservatório. Ora, tu devias, porque tens muito jeito. Eu disse, obrigado. Passou. Depois de passar isso, eu disse, pá, calma aí. Em Espanha, quando fiz Zorro e El Tren de Charleston, Ancul José disse-me, ao pé do realizador, mas o gajo que fez o Tren de Charleston, que era um italiano, estavam a falar, e o gajo dizia, pá, que eu tenho não sei o que, carisma. Essa palavra ficou. Sim. Eu disse, pá, e o senhor veio perguntar-me se eu sou do conservatório? Bom, ok. Passou. 6 meses depois, voltam a ligar-me da RTP, porque fiquei cadastrado, para ir para fazer um outro programa chamado Por Mares Nunca Dantes Navegados. Ok, isso foi em que ano? Esse, 88, também 88 também, dentro do aí, mesmo 88, ano. Ok. 89, por aí. No último dia, a pessoa, o Carlos de Teatro de Cascais, Carlos Avilés, chega ao pé de mim e diz: vocês do conservatório deviam ter discutido o cachê em conjunto. Agora, cada um, como discutiram individualmente... Cada um levava o seu cachê. E tu pensaste, bom, eu disse, está na hora de eu ir mas- para o conservatório, porque isto assim não está... Mas eu não sou do conservatório. Não és do conservatório, tens muito jeito. Isso aí é... Uau! Carisma, não sei o que. Sim, vou. Fui para o conservatório, fiz o teste, passei, disseram-me 12º. Fiz em Cuba. Tens que trazer. Então vou tentar ver. Fui para a Embaixada de Cuba, fiz isto, Sim. fiz aquilo outro, nunca mais chegava. Então, enquanto não chega o papel, tu vais fazendo vais como assistente. Fui assistindo, chegou julho, não chegou os papéis. Fiquei desesperado, e agora a minha vida, não sei o que. Em outubro desse mesmo ano, 91, ia passar no Caio Sodré e vi um papel grande dizendo: Tabanca Jazz
Voz do Operário, naquele dia. Fui para a Voz do Operário, que já conhecia, chego lá, estava os Tabanca Jazz, por quê? Porque havia 2 membros dos Tabanca Jazz que eu conhecia, que era o Zé Carlos Cabral e Micas Cabral. Ok. Zé Carlos Cabral fez o mesmo curso do que eu, Micas fez arquitetura. Então, quando chego, só vejo o Micas, não vejo o Zé Carlos, mas vejo o baixista, que era muito parecido ao Micas. Ok. Eu digo, uau. E o Micas, quando me vê, coño, a tocar, ah? Sério, compadre, não sei o que. E o gajo faz um sinal e começam a tocar uma música que ele tocava no tempo que nós estávamos em Cuba. Se você está adiante na luta, vai. Ok. Grandes Passando músicas, diante, músicas. vou. Isso, uau. Micas, não sei o que. E o Zé Carlos. Zé Carlos casou-se, agora Juvenal é o meu irmão. E de repente Juvenal começa a falar em espanhol comigo. Disse, uau, eu estou em espanhol. Assim, e pronto. E foi assim. E no meio disso, um grande amigo meu, que por culpa dele eu conto histórias, disse, aquela senhora que está aí, chama-se Tete Ricou, e vão abrir uma escola no Chapitão de circo. Eu disse, Antônio Fontinha, isso é de palhaço, meu. Eu não quero ser palhaço, quero ser ator. Ele disse, não, mas vai lá. Como se diz em inglês, if you not get in, get close. Ok. Então fui para o Chapitão, fiquei lá. Começamos em outubro, dia 6 de outubro. Dia 20 e tal de novembro, o meu professor de interpretação, o Rogério Vieira, chega e diz, na cornucópia estão à procura de um ator preto para fazer uma peça. Tu devias ir falar com o Luís Miguel Sintra. Fui falar com o Luís Miguel Sintra. Éramos 3, ouvi lá, entretanto fiquei. Depois fiz mais 2 peças com a cornucópia e pensei, uau, eu devo ser bom. Só uma pergunta, tu aí já te sentiste tipo, ok, sou um ator de verdade, quando já estavas nesse andamento, ok, vais falar com o X, com o Y, já estavas-te a sentir, ok, agora sou mesmo um ator de verdade? Eu até hoje não me sinto ator, de verdade. Não, a sério. O que é para ti um ator de verdade? Por isso, não sei, só sei quando me perguntam o que é que tu fazes, custa-me dizer sou ator. Porquê? Não sei. Não dás, calhar- não dás tanto valor a isso? Não, valor eu dou. Quando vejo Ok. um bom ator, eu dou valor para caralho. Agora, não sei se eu sou tão bom assim. Embora não acho que... Nós consideramos que sim, né? Embora, pessoalmente, eu não acho que o Denzel Washington seja melhor do que eu. Eu não acho. Pronto. Isso Agora, se eu sou melhor do que ele, não sei. Mas ele não é melhor do que eu. não é nada. Mas isso por uma questão de autoestima, de reconhecimento próprio, ou porque não vês essas valências? Não, que, quando que eu se vejo calhar que os ele- prémios também o tentam dizer. Se eu fizesse os filmes que ele fez, talvez teria os prémios que ele tem. Então, também tens prémios e tens É verdade, reconhecimento. tem. Por acaso tem. Lembrava que tinha prémio já. Não tens que agradecer. Sim, mas eu fiquei curioso agora essa questão do... Isto tem tudo a ver com o público ou com o espaço que te é dado para mostrares o teu talento. É por isso que, numa perspectiva do cinema americano, tem-se outra visualização que não se tem no europeu, muito menos no africano. Não, eu continuo a ser um engenheiro frustrado. Explica lá um bocadinho sobre isso. Eu nunca pratiquei. Não sei se sou bom ou se sou mau. Não sei. E eu estudei para isso. Mas o feedback que as pessoas te dizem, tu consideras-te, ok, as pessoas sabem quem tu és o Ângelo Torres, já participaste em 1001 coisas, as pessoas conhecem-te. Qual é o impacto que tu tens disso? Do reconhecimento Do reconhecimento das pessoas. Do público. Eu fico espantado. Há pouco tempo, quando estava a falar com a minha amiga, e dizia aquela que me deu tampa. Quatro vezes tampa. Ela fez isso. Fez. Eu depois falo com ela. É uma malvada. Eu depois falo com ela. Eu só da minha palavra que isso vai se Bom, remediar. entre tu e o Nando, não sei quem. Eu sou advogado do diabo. Pronto. Tudo bem. Vou fazer advogado As do pessoas vão diabo. mudar quem é o Nando. Vai ficar no ar. Isso aí é outra Fica questão. no ar. Isso é para um próximo podcast. Um podcast. Já Vou agora, dizer- acompanhem-nos, ponham like e sigam-nos nas Subscrevam o nossas nosso redes. canal. Exatamente. Não se esqueçam. Não se Instagram, esqueçam. TikTok, em todo lado.
E aí talvez o Ângelo diga quem é o Nando. Nos anos 90, a Câmara de Lisboa pagava para que o Nando passeasse pelas ruas de Lisboa. Anos 90. Anos 90 já. Anos 90 já. Estou curioso para saber quem é esse Nando. Também, pronto. Estou curioso para saber Então, esse Nando. não. Por exemplo, eu fiz uma peça de um escritor dramaturgo alemão chamado Heiner Müller. Ok. A peça chamava-se Mauser. E havia uma parte da peça que era como se fosse um refrão, o coro que dizia: a tua mão não é tua mão, a minha mão não é minha mão, enquanto a revolução não tiver triunfado na cidade não sei que lá, já me lembro agora das cidades. Porque tu foste incumbido para realizar uma obra, tu foste incumbido para realizar uma missão, tu não cumpriste a missão. Desde criança que me educaram e me meteram na cabeça para cumprir uma missão. E essa missão, se meu pai estivesse vivo, eu defraudei-o. E depois, quando tu vês... Não quer dizer que eu mudaria a situação de Santo Tomé. Sim, sim. Mas... Sentes que falta-te algo para mudares a tua terra, neste caso Santo Tomé? Achas que não fizeste muito por isso? Não fiz nada. O facto de tu seres ator e exprimires, sentes que ainda não fizeste nada pelo teu país? Não fiz nada. Como assim? Não, eu sou... Tu és, se calhar, não digo o maior representante, mas és uma grande influência para o teu país. E não sentes que isso ajuda o país? De várias maneiras? Não sei. Não... Eu, por exemplo, agora há pouco tempo, a comunidade santomense discutiu, gritou, berrou, perdeu, por causa de uma atleta portuguesa, de origem santomense, chamada Agatha Souza, eu acho. Que ganhou agora, que ganhou salto em comprimento o título mundial. Sim. Em pista coberta, sim. E eu digo, como ela é uma atleta portuguesa. Não é bem assim, ela é mixta. Ela é mais mista do que eu. Porque a Agatha já tinha competido em Santo Tomé, já tinha ganho medalhas por Santo Tomé. Exatamente. Agora, só que eu sou um ator português, quer eu queira, quer não. Sentes isso. Dadas as tuas origens, pai, mãe, santomense. Eu sou um ator que me formei aqui, tudo que eu sei desta arte foi aqui que eu aprendi. Santo Tomé não teve influência nenhuma. Ok. Então, mas os santomenses reconhecem-te como santomense? De filho da terra? Oxalá me reconheçam. Oxalá me reconheçam. Os prémios que eu ganhei-os cá. O internacional que eu ganhei por Portugal. Portanto, eu sou um ator português. Agora, de nacionalidade, eu sou santomense. Eu não fiz nada ainda por Santo Tomé, como santomense. Tudo que eu fiz, produção é portuguesa, coprodução Guiné, França, Itália, só. E Brasil. Agora, coprodução Santo Tomé e Portugal nunca fiz. Mas o que tu estás a fazer em Santo Tomé, formando jovens para a representação, digamos assim, é aqui um gesto de altruísmo, não é? É algo que tu estás a fazer pelo teu país, ou não é assim? O teu país, ou seja, por Santo Tomé. Não consideras que tens influência para esses jovens de Santo Tomé, tanto de Santo Tomé como em Portugal? Sim, eu acho que tenho para os Palop. Eu estive em Cabo Verde, fui reconhecido em Cabo Verde. Na Guiné-Bissau sou muito mais reconhecido na Guiné que em Santo Tomé. Em Angola sou reconhecido. Em Moçambique sou conhecido, não tão reconhecido como um dos outros países que eu mencionei. Portanto, eu agora quero contribuir para ajudar a fazer a diferença em São Tomé. Agora. Sim. Agora. E quando... depois eu não sou tão altruísta ao ponto de, nem naive, ao ponto de dizer eu estou a fazer isso por aquilo. Eu não sou político até esse ponto. Fazer problemas em nome dos outros. Eu estou a fazer por mim. Sim. E espero que o reflexo atinja alguma pessoa. Estou a fazer para a minha satisfação pessoal, para o meu conforto pessoal, para fazer as pazes comigo próprio. Era aí onde eu ia chegar. Bem. Quando eu estiver a falar com o meu pai, que converso com ele de vez em quando, dizer, era isso mesmo que eu ia chegar. João, exato. E mais do que o João, quando citar Cabral, poder citar com dignidade e honra.
porque eu hoje posso dizer, em Angola descobri que eu era um negro assimilado, graças ao Amílcar e uma senhora que eu conheci no deserto de Namibe, no Tomboa. Descobri que eu era um negro assimilado e porque vinha a estudar Cabral há 3 anos atrás e pude descobrir com a conversa que eu tive com essa senhora que eu era um negro assimilado. Eu sou, começando pelo nome Ângelo Torres, ou mais, Ângelo. E se pôr todo o meu nome, é chiquérrimo. Certo. Tem um nome que até a Mas Rainha nome Isabel português, digamos a assim. Rainha Isabel de Inglaterra teria inveja do meu nome. Subscreve em relação a mim. Ângelo José. Pá, eu também em relação sou a mim. António Bachir. Acho que todos nós aqui temos, os nossos José três temos Castro, aqui. José Castro Fontes Pereira, portanto. Não, como é que é o José Castro Fontes Pereira. Não, diz os teus nomes todos completos, com pai e mãe, tudo junto. José Castro Fontes Pereira. Só? Só. Faltou mel porque alguém tirou o mel pelo caminho. Não. Mas... mas se eu unisse todos os nomes, Certo. que o meu pai quis registrar assim em Guiné, Muito bem. só para dar uma raiva aos espanhóis, porque quiseram pôr o nome dele à frente e não atrás, meu pai quis registrar-me Ângelo José Trovoada Dalva Torres da Costa Bandeira. Ulala. Tantos nomes. Ulala. Isso aqui é 8 nomes para aí, né? Contei para aí 8. Nome monárquico. Quando Vou fosse na escola seria complicado. Na Imagina, primária, na primária fazer escrever o nome. um teste de meia hora para escrever o nome. Não, Sim. imagina. Escreves ali o primeiro nome. O professor já acabou a hora do teste. Já escreveu o primeiro nome. já Não, acabou a hora. imagina o professor a chamar o meu nome. Todos os alunos já se foram embora. Sim, exatamente. Então, isso não é mais do que o sinal da assimilação. Tiraram os nossos nomes, a nossa identidade, a nossa cultura, a nossa ancestralidade e, pior do que tudo, mataram os nossos deuses todos e substituíram, porque se tu agarras na espada, no punho é uma espada, no sabre é uma cruz. Vieram com uma espada, como se fosse uma cruz, e um livro. Com a espada enventraram-nos, Como lhe pediram a doutrina. deixaram o livro e trouxeram a terra. E o livro ficou. E hoje, cada vez que a malta se ajoelha e olha para a cruz e reza por aquele homem branco que Constantino inventou que se pusesse na cruz, estamos a continuar de joelhos, de cabeça levantada, a rezar por uma cultura que pura e simplesmente nos fez crer que esta é a nossa posição no mundo. Quando tu chegas como jogador de futebol, como atleta, és aceite. Quando chegas como engenheiro, quando chegas, até como ator. Profissão. Certo. Até como ator. Quando eu digo... Isso não tem nada a ver com a minha incomodidade de ser ator. O incômodo de ser ator tem uma questão familiar mesmo. Certo. Eu acho que meu pai estaria muito triste. A minha própria mãe pergunta-me até hoje quando é que eu vou começar a trabalhar a sério. Portanto, e depois nós não temos uma designação profissional. Chegas nas finanças, qual é a tua atividade profissional? Ator. Bom, vamos ter que encontrar aonde? Não temos. É contador por conta própria, independente. Lá terá que ser. É do tamanho do mundo. E é do tamanho do mundo. Independente. Posso ser tudo. Exatamente. Ângelo, deixa-me pegar aqui na questão da ancestralidade. Está-me a falhar o nome, mas vou pegar nisso porque recentemente temos um ator Palop, um músico Palop, o C4 Pedro, que hoje em dia assume a sua africanidade e realmente está a romper com alguns conceitos ou preconceitos em relação a isso, mesmo em África, a forma como olham para ele, pronto. E o que é que tu achas, aliás, qual é a tua visão desse gesto do C4 Pedro perante um mundo que hoje em dia é muito tão... crítico. Que é muito crítico e pegando as tuas palavras que de alguma forma moldou a África a uma visão
para a África ter de si própria uma visão não realista, e tens hoje em dia alguém como o C4 Pedro a fazer o caminho que está a fazer. É necessário haver mais C4 Pedros na diáspora? Sim. E lá também. E há abertura? Se há abertura cultural para isso? Ou alguém tem que fazer o caminho? Temos que ser nós a contar a nossa narrativa. Temos que mudar o paradigma da narrativa. Ok? Estou muito curioso em ver uma novela que lançaram agora no Brasil, que alguns amigos nossos, o Elket pelo menos fez um papel, não sei se houve mais, Isabel Zoá, não sei se participou, não sei quantos, que eles criaram uma realidade africana, mas o bocadinho que eu vi, ele a dizer à filha, em português, brasileiro, vai para o Brasil, vai ter com o zumbi, que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Ok, tenho que ver para poder criticar. Mas aquele pouco que eu vi, o Elket, sublime, porque é um ator muitíssimo bom. Agora quero ver, por exemplo, Wakanda. É uma África utópica. Certo. Sim. É uma África futurista. E quando se fala de África no futuro, quando tu vês filmes de ficção científica, o Diabo 4, quando se fala de futuro, a mente das pessoas que desenham isso, como quase todos são brancos, é raro tu veres negros. Certo. Então estão a projetar um futuro em que não vai existir negros, quando é tudo mentira. Se tudo correr mal, espero que não corra, daqui a 300 anos, corre o risco de não haver brancos. Por causa das mixagens, do cruzamento, não é? Não só do cultural. Não só do cruzamento, da procriação também. A Europa está com um problema demográfico, Certo. porque a nível populacional, em vez de crescer, está a decrescer. Mas aí... China, que era o país mais populoso do mundo, estagnou por uma questão económica. Desde 2004 até 2026, China criou quase 300 milhões de milionários. Criou classe média. A classe baixa sobrevive bem. Certo. Quando tu atinges um certo nível de vida, o que tu queres é gozar. Certo. E não tens tempo para tomar conta das crianças. As crianças, sim. Sem dúvida. A América do Sul e a África, que ainda não atingimos esse desenvolvimento, mas como a América do Sul tem bolsas de desenvolvimento, por exemplo, o Brasil tem 4 Brasis, tens um Brasil do primeiro mundo, Certo. avançadíssimo. Colômbia terá 3 Colômbias. México tem 3 Méxicos. Argentina tem 3 Argentinas. Chile tem 3 Chiles. Agora, esses países onde tens classe média, uma classe média forte e uma classe alta fortíssima, essa gente não se reproduz muito. Não se reproduz. E, como Chile, Bolívia, Colômbia, Peru, Equador, Venezuela, são países onde a maioria da população não é branca, é indígena ou mestiça e negra, o que é que acontece? Esses números estão a diminuir. Os Estados Unidos da América, daqui a mais 20, 30 anos, falar-se-á mais espanhol Sim. que inglês. Os mexicanos estão a subir, os peruanos, os porto-riquenhos, essa gente toda está a subir para os Estados Unidos, e o inglês está a mirar, e eles próprios estão a produzir pouco. Mas será por causa disso que agora estamos a ver este aumento dos extremos, nomeadamente da extrema-direita, deste discurso nacionalista, independentemente de saberem que a economia necessita dos imigrantes, mas mesmo assim a retórica é uma retórica de segregação, digamos assim. Isto também tem a ver com o receio, realmente, que a Europa vire negra? Não é só isso. O mais importante é que o dinheiro não chega ao final do mês. E em vez de culpar o verdadeiro culpado, porque o culpado atira as culpas à imigração, porque é mais fácil tu arranjares um inimigo externo, porque assim Temos sempre a unes as apontar o pessoas. dedo, exatamente, uns aos outros. Então, é mais fácil tu arranjar um inimigo externo, dizer que eles que tiveram de tirar o trabalho, é mentira. O teu patrão que está a pagar menos, ele está a ganhar mais. Em vez de as pessoas verem isso, o que fazem é arranjar-se um inimigo externo, que são os imigrantes, que vêm cá fazer o trabalho que os portugueses já não querem fazer, e os portugueses, os mais capazes, também estão a sair de Portugal. Aonde que cresce mais a extrema-direita? É na classe menos letrada.
na mais baixa, que precisamente tinha que ser a nossa aliada. Porque todos tivemos as mesmas dores, recebemos o mesmo salário, temos problema no final do mês para pagar isto. Mas a grande diferença é, como eles estão no país deles, a rede social não, como se diz, não funciona, não é ativada. Uma comunidade portuguesa em França, se souber que o Zé, o filho, teve um acidente, todo mundo vai para a casa do Zé, o que aconteceu? Mas, se eu tiver em Frei Espada acima, o filho do Zé teve um acidente e partiu a perna, ninguém vai para a casa dele. Certo. Ok. Agora, nós somos imigrantes cá. Se eu souber que o Santo Mestre teve um problema, como, não sei como chama aquela zona de Lourdes, que eu fui até lá ver se tinha algum familiar, tinha algum amigo. Não sei o quê. Entre o Santo Mestre fizemos um crowdfunding. Agora na questão um crowdfunding. E mesmo não só São Tomenses, participaram guineenses, participaram angolanos, muitos portugueses de boa intenção participaram, que era um crowdfunding para poder ajudar as pessoas mais necessitadas, com comida, com um monte de coisas. Isto é possível quando estás fora do teu país. Passando agora um bocadinho à frente, já falamos aqui um bocado de política e um bocado de preconceito. Fala-me um bocado de ti, das novelas que tu participaste. Fala-me um bocado da Única Mulher. Única Mulher, na minha opinião, acho que foi a novela que te deu o hype, digamos assim, necessário para te ficares mais conhecido aqui em Portugal, penso eu. Tiveste vários... estiveste no Chapitão, fizeste da Amílcar Cabral, agora Única Mulher na TVI. Para mim marcou-me bastante, gostei muito da novela e via muito com a minha mãe, etc. Fala-me um bocado dessa novela. Sim, a Única Mulher trouxe-me o conhecimento, porque o reconhecimento acho que já o tinhas, ok. Interpares. Sim. Já tinha, e sem falsa, porque não sou modesto, nada modesto mesmo, já. E a frase que me define, sim, no momento de inteligência, tive um eufemismo assim, queria esta frase para definir-me. Eu sou muito vaidoso para ser modesto, o suficientemente humilde para não ser convencido. É assim que eu me defino. E sem essa falsa modéstia, se teatro, cinema, televisão fosse como clube de futebol, como fosse como futebol, sim. Eu faria parte da seleção e não jogaria no banco. Era titular. Titularíssimo, titular número 10. Não sei se fosse 10, não sei. Então como é que não te reconheces como ator? Um bom ator? Porque há essa mágoa de ser um engenheiro frustrado. Como engenheiro eu era mau demais. E se eu fosse engenheiro, podia estar em qualquer parte do mundo. Certo. Como ator, tenho que estar num país que eu perceba a língua e eles percebam aquilo que eu falo. Portanto, tenho 8 países. Mas através da representação chegas a qualquer parte do mundo. Exato. Dobrado ou subtitulado. Norberto Venâncio, fala-me um bocado desse papel. Pai. Era o meu pai. Era o teu pai? Então foi por isso que se calhar representaste tão bem assim. Não quer dizer que não tenhas representado tão bem anteriormente e nos outros papéis, mas Norberto Venâncio era um papel, eras um senhor ali completamente diferente. Não me custou nada porque era o meu pai. Ok. Mas, o que é que o velho faria aqui? Isto fiz. Não, é daqueles papéis que uau, e as pessoas acham que é vaidade. E não é. Gostei muito de fazer, deu-me reconhecimento, que até hoje as pessoas reconhecem pelo Norberto Venâncio, e eu digo, uau. Eu fiz coisas em teatro de prémio. Oscar. Mesmo. Ok. Mas as pessoas não foram ver. As pessoas vão na rua, olham para ti e chamam-te ao Ângelo, ou chamam-te Norberto? Há quem me chame, já não. Já não, né? Mas antigamente, até 2018, chamam-me Norberto. 19. Ok. Até a pandemia, quando houve um momento que abriram uma janela, eu fui para na Álvares Cabral, fui para uma padaria portuguesa comprar pão, e estava na fila, e o rapaz estava lá,
Oi, pessoal, olha quem tem na vila, é o Norberto Venâncio. Não, mas é normal, porque foi uma novela. E estava de máscara. Foi uma novela que marcou muito Sim. o país, né? E pronto, e que deu, para mim, foi mesmo o topo. Fizeste essa novela. Conta-me um bocado, acho que tu tiveste depois ali não digo um despedimento, mas... Um momento de afastamento. Um afastamento, da TVI. Conta-me um bocado sobre isso. E depois o regresso agora com a nova novela Fazenda. Conta-me um bocado esse trajeto. O afastamento da TVI e o regresso na nova novela que fizeste agora, a Fazenda. Também está... Foi um momento, mais um momento marcante na tua também. vida, porque está associada, portanto, àquela notícia que tiveste realmente da doença, da esclerose múltipla, está tudo associado. Eu não quero pensar que sim, embora ache que sim. Eu fui diagnosticar a minha esclerose múltipla em 2001. E de 2001 até 2019 eu pude esconder bem. E se não prolongou-se mais, é por culpa não. Culpa é católico, apostólico, romano. É minha inteira responsabilidade. Ok, tu vives com essa patologia. Sim. Imagina, os médicos dizem-te, ok, achas que podias viver isso de uma melhor maneira, ou achas que como é que eu posso dizer? Essa patologia deixou-te, pronto, não te deixa viver na total condições, que é mesmo assim. E tu queres viver nas totais condições, achas que isso devia... De alguma forma, penso eu que de alguma forma isso limita-te os teus horizontes, e pegando nas palavras do Bashir, tentar perceber qual foi o impacto que causou em ti a doença. Estava-me quando a soubesses faltar aqui a palavra, mas exatamente, eu percebi. Sim. E qual foi o impacto que a doença teve em ti e na tua família? Em 2001? Certo. Descobriste a patologia? Em 2001, quando me diagnosticaram, claro, foi um choque. Aquela coisa. Primeiro, não sabia o que era. Fui pesquisar na internet. Naquela altura já havia Google. E vi o que era. Degenerativa. Nas primeiras 2-3 semanas, como ainda estava sob efeito da crise que eu tinha tido, tu repensas toda a tua vida. Mas 2-3 meses depois, vi que eu estava normal. E continuo a ter uma vida normal. Quem sofreu mais com isso é a Joana, a mãe da minha filha. Sofreu muito mais. Eu venho a saber agora, por amigos comuns, que ela passou dias a chorar. Ia para o trabalho a chorar, no trabalho interrompia, porque era dar aulas, interrompia a aula para ir para a casa de banho chorar. Ela ia para o hospital, chegava no hospital com um sorriso. Isso mexeu muito com o teu seio familiar, não é? Eu acho que sim. A minha mãe, por exemplo, que foi uma roca espanhola, uma rocha, porque eu quando criança sofri de poliomielites e a minha mãe sempre me disse, tu, quando ninguém pensou que tu foste andar, tu andaste. Tu vais voltar a andar, porque estava paralítico. Tu vais voltar a andar, sim, porque tu consegues. E voltei a andar parei de andar em julho de 2020, voltei a andar em setembro de 2021, em dezembro, mesmo abananando, fiz o casting para o filme Nha Fala, um filme que marcou imenso. Depois, a partir de 2022, senti-me bem. E pude mentir a toda a gente que eu não tinha nada. As pessoas viam-me como um anjo normal. Andava sem muleta, quando tinha uma crise, escondia a crise, desaparecia, ou ia para a casa da TT, ou então ficava em casa e não saía, ia para o hospital de carro, voltava para a casa de carro, dava-me chutes de cortisona, 2 dias depois ficava bom e passava. Só que em 2019
tive um surto muito forte que obrigou-me a andar de muletas mais tempo do que eu pensava. E aí destapou-se a coisa. Mesmo assim, continuo a mentir. Caí de moto, tive um acidente, caí na escada, não sei o que, quando, não sei o que. E se eu fosse produtor, despedir-me-ia na novela que me despediram. Ou as pessoas deram conta, Ângelo tem problemas, ou deram conta, o papel não encaixa. Porque eu e o brasileiro que estava comigo estávamos a fazer a mesma coisa. A mesmíssima coisa. E ele é loiro de olhos azuis. Então, nesse sentido. Mas ele era pouco conhecido. Eu era conhecido. Até hoje, o Vitor Hugo é um excelentíssimo ator. E o Pedro Lima, o malogrado, saudoso, grande amigo, infelizmente já morreu. O Pedro Lima disse uma coisa que eu já sério, Pedro? Já? Aqui na TVI, tu és o único ator que fez um papel icônico. Todos fizeram grandes papéis. Paulo Bagostão. Tu és o único ator que fez um papel icônico. Tu vais ser marcado para todo sempre. E é verdade. As pessoas, quando falam de Norberto Venâncio. Sim. Que já foi e acabou em 17. Para mim foi... É um papel icônico. Icônico mesmo. Foi um papel na televisão icônica. Eu e um chamado João Ricardo, que já faleceu, fez na TVI outro papel icônico. Então, isso deixou marcado, né? E eles, como eu e o Vitor Hugo estávamos a fazer a mesma coisa, e eu estava com problemas, porque eu ia para o estúdio de muletas, encostava a muleta, ia para o set, fazia a ação, voltava, agarrava na muleta, ia até o camarim para mudar de roupa e entrava e saía de muleta. Pá, e depois, eu acho que se eu fosse produtor, despedir-me-ia. Então, de alguma forma, aceitas, se foi essa a intenção, aceitas perfeitamente a decisão da TVI. A única coisa que me pergunto se sabiam porque é que me contrataram. Por isso não sei. Mas, volto a repetir, não posso dizer que me fizeram por isso, mas o que eu sei é que depois disso, desapareci. E a questão é essa, depois contrataram-te mais à frente para... Só despedimos 19, só me contrataram em 24, 5 anos depois. Mas isso foi por causa da exposição que depois causou, a exposição mediática que causou o teu afastamento Não sei. E tens falado em público realmente de não teres resposta em relação a isso, exatamente. Não sei. Quer dizer, a verdade é, à medida, uma coisa, por causa da minha filha, Amar. Uma pessoa cruzei-me com uma pessoa amiga e a pessoa, já não me lembro quem, disse, olha, é minha filha, a tua filha que gira, foi por causa dela que tu lixaste o joelho. E Amar, então, porque eu contava histórias. A cada pessoa contava uma história. E Amar, quando a pessoa foi embora, pai, o que é que tu disseste? Pai, já não me lembro. Mentiste. Disse, não, eu contei, não, pai, mentiste. E aquilo... Mexeu contigo. Chocou. Minha filha dizer que eu menti, enquanto eu achava que tinha omitido, tinha inventado uma história. Como dizem os muçulmanos, inventei uma história, uma mentira branca. Certo. E ela não aceitou a mentira branca. Sinal que eu e a mãe dela, e a Joana, demos-lhe uma boa educação. Ela não aceitou que eu tivesse mentido. Isso chocou comigo. E eu disse, em vez de estar a dizer às pessoas, têm esclerose múltipla, vou arranjar uma forma de fazer isso abertamente. E a primeira foi a Júlia Pinheiro, que eu não gostei da forma como eles dirigiram o programa. Porque havia uma intenção por trás disso? Sim, porque quiseram fazer-me de mim um coitadinho. E eu não sou coitado por ter esclerose múltipla. Não sou. Gostei muito como o Gosha tratou do assunto. Gostei muito. Ele foi bastante... Foi um senhor. Falou da esclerose múltipla como se estivesse a falar de uma constipação. Humanizou. Sim, humanizou, desestigmatizou. Exato. E eu agora quero fazer uma coisa que vocês estão a fazer, pretendo, vou adiando. Eu quero fazer um podcast para desestigmatizar a doença esclerose múltipla e todas as degenerativas. Isso será muito bom. Porque, espera, Bashir. Ok, desculpa, Ângelo, está à vontade. Quando tu dizes fulano tem cancro,
epá, vais superar, tu és um guerreiro. Sim, dão isto, força, exatamente, esse dá outro, mais... não sei quê. E quando a pessoa supera, uau, faz-se força, faz não sei quê, não sei quanto. Quando tu dizes que tem uma doença degenerativa, as pessoas já te olham como um derrotado. Porque é degenerativa. Então, É crónica, Sim. é degenerativa, É não tem crónico. saída. então é necessário mudar aqui o mindset. Temos que Essa a mudar o intenção. mindset. Por exemplo, uma vez fui para um psicólogo, quando acabamos, eu, bom, então melhoras. Olhei para o gajo, você é psicólogo ou o que é que é? Por quê? Há um crônico degenerativo, não se diz melhora, porque eu não vou melhorar. Então o que é que eu digo? Força. O que eu preciso é força. Tem que dar-me força. Quando eu não posso acordar, eu tenho que acordar. Quando todo o corpo me dói, tenho que acordar, porque lá fora a vida. Quando eu caio, não me ajudem. Fica a olhar para mim. Quando vês que eu insisti 5 vezes e não saí do chão, aí tu chegas, não perguntes, queres ajuda? A pessoa está no chão. Reparem bem nos jogadores de futebol. Eles chegam e dão a mão ao colega. O colega agarra a mão e sobe. Não chega a mãe e pergunta, queres ajuda? O gajo está no chão. E quando tu perguntas a alguém, queres ajuda? Sem querer, não humilhar, mas estás a fragilizá-la. Estás a dizer quase, tu és um incapaz que não consegue, que eu tenho que ajudar-te. Mas porque tu, ao estender-me a mão e ao ajudar-me a levantar, já estás a ajudar. Não precisa ter o pleonasmo de dizer a palavra e contribuir com o gesto. Por isso, é melhor deixar, quando vês uma pessoa caída no chão, olha com atenção, vê o que é que ela levou a cair, aproxima-te, estende a mão, se a pessoa aceitar, ajuda a levantar. E não julgues. Há pessoas que já me viam cair no chão, está bem, mano, não sei quando, não sei o que. Há pessoas que vêm... Há dias que eu tenho dificuldade em coordenar os passos. E quem vem andar, olha, deve estar bêbado, está com os copos, não sei o quê. E então não se perguntam eles próprios como é que... E para dizer a coisa que deixa todo mundo... Camaradas, nós todos, ao nascer, nascemos com uma doença degenerativa. A vida é uma doença degenerativa. Sem dúvida. A única vantagem que eu tenho em relação aos outros, eu já sei o que me pode matar em 98,4%. É esclerose múltipla. Portanto, eu já tenho uma vantagem. Eu sei o que me pode matar. O resto dos humanos não sabe. A verdade é, quando vamos todos os dias para a cama, eu tenho 98,4% da possibilidade de não acordar. Portanto... É isso. A conversa está muito boa. Sigam no nosso canal do YouTube, Instagram, Tempocast, sempre aqui ou não, Castro? Exatamente. A conversa está muito boa, está excelente. Ângelo, vamos ter que avançar um bocadinho. Que isto, o tempo não dá para tudo, infelizmente. Vamos ter que avançar. Fala-me um bocadinho de contracenar com a tua filha e que esse gosto, é um gosto, né? Digamos sim, assim. exatamente. Né? Aliás, é um desejo, se calhar, de um pai, né? de contracenar com a sua filha. Eu tenho 3 filhas e gostava de contracenar se fosse ator. Tenho 3 filhas. Não parece, mas tenho. Parece um miúdo. Parece um bebê. Até vou mais longe, porque há uma história curiosa antes de contracenares com ela. Uma coincidência tremenda. Gostava que nos contasses essa série. Como é que se chama a série? É o Sextortion. Sextortion. Mas esta é a terceira vez que eu contraceno com ela. Ok, é a terceira vez. Já fiz. Explica-me um pouco, assim, resumidamente, assim, o que é contracenar com a tua filha. Só uma coisa. Há uma corrente filosófica nascida no tempo romano, certo, antes da Roma ser católica, há quem diga que Marco Aurélio, Epicteto, Sêneca é o grande pensador das coisas, e é uma coisa chamada apontamentos, ou memória, não é memórias, é apontamentos do Marco Aurélio, que era o imperador de Roma.
E o Sêneca é que dizia: não nos falta tempo, nós é que desperdiçamos tempo. Sim. Portanto, essa expressão de temos que correr, temos pouco tempo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não. Desperdiçamos tempo a falar em coisas laterais e não foi uma coisa importante. Sim. Portanto, Tá vamos entendido. ter estoicos desta vez. Exato. Voltando ao que interessa. Claro. Hoje quero te perguntar sobre o tempo. O que é o tempo para ti? Mas já Tempo. lá vamos. Ok. Voltando ao que interessa. A minha filha surpreendeu-nos a todos, a mim e a mãe dela, porque ela estava num outro curso e mudou. E mudou e comunicou-nos. Foi uma comunicação. Eu vou para teatro, já fiz os testes, passei e acabou. Tivemos que aceitar. Um dia, ligam para mim, o meu agente, Ângelo, o Leonel Vieira vai fazer uma série chamada não sei o que, e quer contar contigo. Só ok, está bem. E como é que é? Vais ter uma filha e uma esposa. É só ok. E quem é minha filha? Para não sei. Depois, ok, depois disso. Ok, falou, passou. E eu vou fazer a série. Gravei 4 ou 5 dias. Nos 3 primeiros dias, a conversa que eu tive, porque eu nunca tinha encontrado com a minha filha, a discussão que eu tinha com a minha mulher era a da educação que a malta dava a dar à nossa filha. Porque tu facilitas, tu fazes isto, tu fazes aquilo, a medida não sei quando, não sei o que. E no último dia, antes do dia seguinte que aconteceu, ela, na última cena do dia, ela berra para mim e diz: a nossa filha foi violada. Eu, o quê? E no dia seguinte, a última cena do dia, sem eu ver quem era a atriz, a nossa filha entraria em casa e eu viria pela primeira vez a nossa filha. Estava não sei o que. Bom, então bora para... Ainda não sabias que era mesmo a tua filha. Bora para a última cena. Incrível, é. Bora para a última cena, não sei o que, não sei o que. Eu estava sentado na sala, a mãe dela estava na cozinha, a mãe dela ouve a porta abrir, ela sai da cozinha, eu desde o sítio que eu estava via sair da cozinha, levanto-me, e a mãe sai do quadro, eu saio da porta, vou ver. Quando eu vejo a Isabel Zoá, grande atriz, abraça a Mar. E eu olho a Mar de cara baixada, abraçar a mãe a chorar, e eu digo: a Mar. O que vem na cabeça erradamente, a Mar é que foi violada. Mas não era a Mar, era... Mas pelo fato de eu pensar, a Mar que foi violada, que está grande cena, muito bom. Eu não agi como ator, eu reagi como pai. Como pai, foste o Ângelo. O Ângelo que... Ok. A Mar que foi violada, meu Deus. E aí saiu bem por causa disso. Sim. Mas agora, para a contratação desta cena, a Mar foi fazer o casting, passou o casting. Depois foi fazer ensaios. E... Num dos dias, ela a falar com o diretor de casting, ela a falar não sei quando, não sei o que, ele disse qualquer coisa e vira e diz: olha, eu tenho um grande amigo meu que tem uma filha chamada Sol, Rua, Rio, Estrela, Lua, Oceana, uma coisa assim estranha, não sei o que, ela, como tu mar, mas tem um grande amigo meu. E ela pergunta: mas quem é o seu amigo? E ele diz: José Nicolau. João Nicolau disse: é o Ângelo Torres. É o meu pai. Ângelo Torres é o teu pai? É. Agarra um telefone: olha, Leonel, sabes quem é o pai da Mar? Não, é o Ângelo Torres. Então contrata para ser pai dela. Foi assim que eu fui pai da minha filha, nessa série, O Grito. Sim. Depois, nessa Sextortion, ligaram-me e disse: pá, um ensaio só, a Mar tem que fazer mais ensaios. No dia que me tocou ensaiar e fazer prova de roupa, prova de imagem, prova de não sei o quê, estávamos a ler. Entretanto, em português sempre. Entretanto, pergunto: como é que é a casa de banho? A Mar diz: tu sais por essa porta, viras à direita, depois à esquerda, pai, depois à esquerda, ouviste? Pai. Primeira porta. Pai. Toda a Logo gente ali. olhou. Toda a gente... Pai, como assim? Estás a interpretar bem, assim. porque ela foi mesmo, porque ela sabe, eu digo, vira à esquerda. Sou um pouco disléxico, né? Ela diz: pai, viras à esquerda. Esquerda, ouviste, pai? Esquerda. Está todo mundo. Então, ok. Muito bem, pá, lá já apanhou a coisa, não sei o que. Voltamos. Chegamos, bom, almoço. E eu perguntava: o que é que há para almoçar? E a Mar disse: temos pescado,
pescado com arroz, carne com batata que não te gusta, verdade? E todo mundo ficou parado. Vocês estão a falar em espanhol por quê? Porque vocês conhecem-se de onde? Aqui, do tipo... Né? Conheceram-se assim? Aonde? Eu falo sempre com ela em espanhol. Sim. Mas falo com ela em espanhol como? Certo. Porque ela é minha filha. A Mari é tua filha? É. Sim, o Ângelo é teu pai? É. Então vocês não dizem nada? Não. Então... Fantástico. E foi assim. Foi assim. Ângela, agora, por trás das câmaras, aliás, não é por trás das câmaras, quando estás a contracenar com alguém, falamos da Rita Pereira, podes responder ou não, mas a questão do beijo técnico, ele existe consoante a pessoa que tens à frente, ou ele existe sempre? Consegue-se controlar isso? Tu consegues sempre, porque não te esqueças, estás com uma colega, meu. Essa colega pode ter uma parceira ou um parceiro. Se não houver um crush entre vocês dois e ela permitir, tens que respeitar ela como pessoa. E falando em Rita Pereira, ela está no top 3 das melhores colegas que eu já tive. Uau, fantástico. E as pessoas falam de Rita Pereira porque não conhecem pessoalmente a Rita Pereira. É uma pessoa justa, correta, muito... Muito bem. A conversa está boa. Está ótima. Estamos a chegar aqui à reta final. Diz-me projetos futuros, o que é que tu pretendes daqui a 10 anos, a 20, para ti, para a tua filha que agora seguiu os teus passos. Diz-me assim algo assim futuro. Minha filha para fecharmos. Minha filha também tem trabalho até março do ano que vem. Já tem contrato até março, sim. Tem trabalhos até março do ano que vem. Sim. Agora ela está a fazer uma peça de teatro e simultaneamente uma série. Só posso dizer isso, não posso dizer mais. Agora, de mim próprio, eu estou a montar um filme, o meu primeiro filme como realizador. Ok. Sim. Curioso. Já foste produtor? Já fui produtor. Já foste um bocado de tudo. Né? Agora, quer dizer, como... Se eu fosse produtor, sim, para contratar um ator de muleta, não sei, eu tenho que reconhecer isso e tenho que dar razão a essa gente, aos produtores. Portanto, eu entendo quando o Ângelo Torres, porque a primeira coisa que eu digo, eu tenho que andar apoiado, com apoio, necessariamente, senão também. Não posso estar muito tempo em pé, não posso andar mais de 20 metros. Há muitas condições que eu posso. Sim, então, condicionantes que não permitem. Então, eu perceberia. Depois, projetos. Tenho uma peça de teatro que começa em junho. Ok. Deste ano? Deste ano e acaba em meados de setembro. Ok. Cá. Para o ano que vem tem outra peça de teatro que começa em março e acaba lá para junho. E, no entretanto, vou fazer mesmo, porque vai sair do meu bolso, um filme. Ficaremos à espera, né, Castro? Ficaremos à espera, nós e muita gente. Sim, eu vou usar o Tempcast. Teremos todo o gosto. Para poder fazer publicitar. Sim, senhora. Lá estaremos para fazer uma reportagem. Para fazer uma reportagem, assistir e mostrar ao nosso público que seguramente vai querer acompanhar e também estão na expectativa de qual será o teu podcast também sobre... Sim. Não, o meu podcast é sobre esclerose múltipla e todas as doenças degenerativas e afins, né? Por causa do lado psicológico da doença. Porque a malta... Não falamos muito, e é uma pena, o lado mental. Sem dúvida. Das pessoas que sofrem doenças degenerativas crónicas. Por a sua imprevisibilidade, cria-te muitas fissuras mentais e de autoconfiança, de como se diz? Autoestima. Tu deixas... Tem companheiros meus de percurso que não saem de casa. Se calhar já não se sentem... Desistem, ficam fechados em casa. E eu próprio, há dias que, Ângelo, tens que sair.
Porque a imagem, nós temos no espelho da nossa memória, nós temos o reflexo de nós próprios. O reflexo que eu tenho de mim, no espelho da minha memória, é um gajo alto, certo, de pé, com andar estiloso, não sei, e de repente vejo-me... Uma espécie de Castro. Né? Qual Castro? Não, qual Castro? Uma espécie de Castro. Porque tu não conheces La Pose. Não. La Pose, não conhecia. Aquela cena, tinha aquela... Sim. E é essa imagem que eu tenho de mim. E quando eu me vejo andar em direção a um espelho com uma muleta, eu não reconheço esse Ângelo. E há dias que eu volto para casa, fico 2, 3 dias sem sair. E esse é o lado que se tem que se trabalhar muito e falar. Nós estaremos aqui a aguardar pelo podcast e pelas peças de teatro e pelo filme que, se formos convidados, lá estaremos com todo o gosto. Claro que sim. Eu quero agradecer-vos e pela equipa que está aí atrás, que não se vê. Claro. Agradecer a todos por este convite e por ser o primeiro. Espero que este primeiro seja um bom kick-off, um pontapé de saída excelente. Porque a conversa para que o podcast foi real. O Tempocast é isto, é conversa real. Nós é que agradecemos por teres aceitado o nosso convite. Olha, eu amei, eu estou aqui, tipo, nem consigo falar quase, né? Tu falaste um pouco de tudo, falaste de ti, que é o principal. E é isso que nós queremos e muito obrigado mais uma vez. De alguma forma também dizer que o Tempocast, portanto, é uma janela para mostrar, portanto, ao mundo talentos emergentes, mas não só, também pessoas, atores, ou neste caso artistas consagrados, ou de várias valências, de várias áreas, e mostrar que têm voz e mostrar que realmente é possível. A tua história é reflexo disso, que passar por momentos de adversidade, contorná-los, ultrapassá-los, com resiliência e sempre com foco... E sempre positivo. Sempre positivo, exatamente. Uma força sempre positivo. incrível. E a intenção é essa, é de alguma forma também mostrar a quem vem, e no teu caso, e porque é que escolhemos o Ângelo Torres? Porque tu tens toda essa força, tens toda essa energia, e que de alguma forma, quem nos está a ouvir, há de haver sempre alguém que vai se rever e vai dizer... Ele conseguiu, eu também consigo. Exatamente. Por isso queremos te agradecer. Vão até o Vale da Amoreiras, que é um nicho cultural, artístico, como pouca gente conhece em Lisboa, pelo menos em Portugal. Vale de Amoreiras, vão até lá, que tem muitos jovens valerosos em muitas valências artísticas. Só estão à espera da oportunidade. Alguém que acredite e aposte neles. Porquê? Produção. Não nos ensinam nas escolas isso. Não, infelizmente não nos ensinam. Não nos ensinam a acreditar em nós e como sermos empreendedores. Quando digo empreendedores, não é nesse truque, nessa trampa, nessa armadilha do empreendedorismo. Quando digo acreditar em ti, acreditar que eu consigo, eu posso, capaz, e como eu dou o primeiro passo. Porque esse truque do empreendedorismo não é mais do que a sociedade liberal ilibar o Estado e as pessoas ricas e as grandes corporações de arranjar empregos dignos para as pessoas. E dizem, tu és capaz, tu és isto, tu és aquilo, e se não conseguires, tu és isso, tu és... Então, se a pessoa não conseguir ser empreendedora, não conseguir criar algo que dê um income que justifique, as pessoas autocriticam-se por sentir-se derrotado. Não, é um grande erro. Não se sente É um grande erro e as pessoas caímos que nem um patinho atrás do empreendedorismo. Não. Temos que ensinar outra coisa também. Se vocês puderem dar alguma coisa de iniciação financeira, porque em Portugal há uma iliteracia financeira que é impressionante. As pessoas não sabem dar uso ao dinheiro. As pessoas têm medo e dão muito respeito ao dinheiro. O dinheiro não é mais que um meio. É como o cacilheiro que tu usas de Cacilhas para chegar a Lisboa. O dinheiro usa-se para tirar do banco e ir para uma loja. E ensinar às pessoas o truque do cartão de crédito, o truque do cartão multibanco, o truque disso tudo. Eu acho que nós temos que voltar para 20, 30 anos atrás. Passar a confiança, confiar no outro e dizer-te, toma 20 euros, porque eu confio em ti. Não é vamos para uma caixa multibanco e eu faço-te a transferência. Porque se eu passar 20 euros 40 vezes, é 20 euros. Se usar 20 euros 40 vezes...
chega a 2 euros. E saber usar. Exatamente. É isso. Muito obrigado, Ângelo, mais uma vez. Obrigado pelas tuas palavras. Sigam-nos, já sabem, Tempocast, Instagram, TikTok, em todo lado. Estamos em todo lado. O Tempocast começou. Isto é para ficar, não é, Castro? Sem dúvida. E contamos convosco, com a vossa presença, com os vossos likes e estamos cá para uma próxima. Tempocast. Obrigado. Obrigado.